Dando continuidade ao nosso 44º ciclo de estudos jurídicos, hoje nós teremos mais uma vez um convidado muito especial para expor um tema também muito especial. O tema hoje é Conteúdo dos Direitos Humanos e a Doutrina Social da Igreja. E eu gostaria, antes de anunciar o nosso convidado, chamar o presidente da mesa para conduzir os trabalhos hoje, que será o professor Domingos Zainag. E eu gostaria, então, de falar um pouquinho do breve currículo do nosso convidado. Ele é doutor pela USP, pela PUC, professor livre-docente da USP. Ele é pós-doutorado na Universidade de Salamanca, da Espanha, é juiz de trabalho em São Paulo, é professor e coordenador da pós-graduação da FADISP e também, talvez, um maior currículo, ex-jesuíta. Então, tenho muito prazer e muita honra de convidar para a mesa para expor hoje o tema, o doutor Francisco Pedro Jucá. E, portanto, a pregação básica da reforma, de que o único redentor e intermediário entre o homem e a humanidade, o intercessor, era Cristo, e que, portanto, a igreja era anjo da guarda da família Kennedy, não servia para nada. E que o homem precisava alfabetizar-se, fazer a leitura e a livre interpretação da Bíblia e assim se comunicar com Deus, foi, antes de religioso, revolucionário. Revolucionário. Prestem atenção que, ao longo de todo esse processo, a justificação ideológica, o discurso teórico desta prática, acontece num livro, numa obra que se pode considerar monumental de João Calvino, chamada As Institutas, onde ele começa a estabelecer o que seria a relação entre o poder religioso reformado e o Estado, e o governo, e a sociedade civil. Portanto, ele não era um místico. Ele não rezava para que tudo desse certo. E daí decorreram as guerras religiosas, que foi um pega-pra-capá federal. Um pouco mais complicado que as manifestações de junho do ano passado e do que a passeata de sábado, pedindo a intervenção militar. Outra nota de rodapé canalha. Sabe o que eu queria? Verdade, Emília. Em qualquer golpe de Estado militar, a primeira vítima, a vítima mais sofrida, chama-se a hierarquia e a disciplina militar. A gente fala no regime dos generais, mas isso é lenda. O regime dos generais é mais ou menos como promessa em fim de balada. Lembra? Madrugada de domingo? Te ligo. Mas não dá o número, entendeu? Quer dizer, a promessa da comunicação que não vai haver. Porque general não comanda a tropa. Quem comanda a tropa é coronel, que comanda o batalhão. Sabe? E vocês não imaginam o tamanho do poder do comandante do GAC de Jundiaí e do batalhão de infantaria aqui de Quitaúna. De repente, orientado pelo seu major de relações públicas, o coronel comandante de Quitaúna achava que este evento é um abuso. Vão discutir um monte de coisa, agitar, estudante é para estudar. E aí ele mandaria uma patrulha, meia dúzia de infantes comandados por um segundo tenente, que o primeiro não vai fazer esse tipo de serviço, e dissolver esse negócio aqui no tapa. Aí vocês dizem, não, mas a gente se queixava ao comandante dele. Vocês não estão imaginando que o Comando Militar do Leste ia brigar com o comandante do batalhão por causa da gente, né? Vamos ter fé, como diz um pastor na televisão, a minha fé e as fezes de vocês, mas não vamos exagerar, porque senão fica só a segunda parte.
Eu ia me divertir muito com a PE dissolvendo a passeata, pedindo eleição. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando pede, que às vezes Deus atende, né? Fica pedindo aí, feito filho de cego em porta de igreja, que tu pede errado. Não é brinquedo não, dona Jura. Mas eu queria retomar essa ideia, chamando a atenção de que o magistério da Igreja tem como espinha dorsal, estabelece a sua diretriz através dos documentos papais. Os papados vão, ao longo do tempo, expedindo documentos falando exatamente da relação temporal da Igreja com a sociedade, com o Estado, com governantes e governados, com a referência do transcendente. E isso começa com a Quid Pluribus, de Pio. A juventude é uma droga. De Pio IX, em 1846. É o primeiro documento papal que desenha as linhas gerais, acentuando a centralidade da dignidade humana, acentuando a necessidade de preservação do integral desenvolvimento humano, da incorporação do homem na sociedade, da valorização do trabalho humano, na justa distribuição das riquezas, na negação à conflitividade pela crítica ao chamado direito de guerra. E todos os papas, porque nós, quando falamos em doutrina social da Igreja, tomamos como marco inicial a Rerum Novarum. De fato, ela tem um caráter fundamental. Mas as coisas não começam aí e ela não existe por si própria. Ela é uma etapa importante de um processo anterior. E que começa a ganhar um desenho contemporâneo com a Solicitudo Rei Socialis, do João Paulo II, em 1987. Aonde nós temos uma viragem importante, para que a gente entenda o processo. João Paulo II, polonês, teve a sua formação religiosa, a sua formação humana, na cortina de ferro. Na primeira juventude, convivendo com o nazifascismo. Na maturidade, com o stalinismo alucinado. E, ao chegar ao papado, resolveu ser o problema da cortina de ferro, e o foi com uma competência extraordinária. Porque ele filtrou com uma habilidade extraordinária esta doutrina de liberdade, de igualdade, de valorização do homem para a cortina de ferro e faz o contraponto ao marxismo ortodoxo, ao socialismo de um país só, do Stalin. Porque aqui é importante, eu chamo bem a atenção, fazer uma nota de rodapé mais ou menos grande. O marxismo clássico tem um traço messiânico alucinado. Quer ver? O Salvador e o Messias é a vanguarda operária, é o proletariado. A redenção é o mundo comunista. O teórico é o profeta. Seremos salvos no mundo comunista pelo Messias da classe operária, na prática da ditadura proletariada, do proletariado. Se isto não é messianismo, sabe Deus o que diabo seria. Portanto, este diálogo se acentua e ganha uma cara nítida e um afrontamento a partir da Rerum Novarum, sim. Mas não começa com ela.
Ora, tudo isto que nós vimos até agora forma um caldo de cultura que se enraiza, que se vasculariza de uma maneira direta, pela prática religiosa, cristã, e aqui nós já podemos considerar como linha de união um cristianismo não necessariamente apenas católico, porque forma uma mentalidade de referência transcendental, e este aprofundamento entra na prática social e forma uma matriz forte e dura na cultura ocidental. Nós, ocidentais, temos uma ótica, temos uma orientação de cosmovisão cristã, ainda que não sejamos cristãos. Vejam, a raiz da não discriminação, a raiz da tolerância, são claramente cristãs. Mas a gente, para ser tolerante, a gente, para conviver, a gente, para ver no outro um igual, não precisa ser cristão. Não precisa estar de terço na mão. Gostaria de fazer um questionamento ao professor, porque tanto na Rerum Novarum quanto na Centésimos Anos, que é um outro documento da Igreja que comemora 100 anos da Rerum Novarum, há essa bipolarização entre socialismo e capitalismo. Até João Paulo II, na Centésimos Anos, né, ele ressalta essa distinção, depois se discutiu uma terceira via, enfim. Mas, na Rerum Novarum, a Igreja diz que o socialismo é um falso remédio. Ela usa essa expressão. E explica a questão de uma colocação de uma doutrina social que não seja o socialismo, mas que também não é um capitalismo selvagem, mas se prega uma certa liberdade. Hoje eu vejo que nós estamos muito polarizados com essa questão. Nós todos aqui nas redes sociais, né, eu também já até me irritei nas redes sociais, não falo mais, por causa das eleições, né? Então, e a gente vê hoje um discurso super vazio, super ofensivo, de eu tenho a verdade, você não tem, né? Você coxinha versus socialista, como que é o apelido dos petistas? Petralhas versus coxinha, né? Reaça e não sei o quê, e você é isso, você é aquilo. Quer dizer, nós estamos, acho que, voltando a uma divisão entre essa questão colocada pela doutrina social da Igreja e a doutrina social da Igreja tem algo a contribuir a isso, que eu acho que é dizer, não é nem isso nem aquilo, não é nem intervenção militar e não é nem ditadura comunista ou que o bolivarianista que o PT quer instituir no Brasil. Então, é a minha opinião. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Obrigada. A velhice dá um certo conforto e alegria para a gente. Olha, eu ganhei o dia quando a gente vê uma professora jovem. Infelizmente, para mim, eu não estou nem um pouco feliz em reconhecer isso, entendeu? Porque eu já estou contando de trás para frente, já estou na regressiva, né? Calma. Mas quando eu vejo uma menina que se formou nos anos 90 falar de documento de magistério da Igreja e da Lateranense. Só reforço uma tese minha, nem tudo está perdido. Dá para ter esperança. Quer dizer, quando eu continuo acreditando nas coisas, eu já não sou tão idiota como eu imaginei que eu fosse. Está vendo? Mas eu queria falar, antes de te comentar esse negócio, a figura do Estado laico. O Estado laico, aliás, a discussão profunda no Brasil virou um balaio de gato. Porque todas as colocações, e eu volto ao Nelson Rodrigues, têm a profundidade de um riacho que a formiga atravessa molhando as canelas. E aqui, deixa eu fazer um desabafo, não preciso Luiz Rodolfo explicar. Eu sou admirador de um parente nosso, marxista ortodoxo, que eu aprendi a admirar desde moleque, e que eu li muito, estudei muito marxismo por conta dele, mas nós no Brasil vivemos o marxismo axilar.
Anota que isso é importante, vai cair na prova. A gente pega um livro marxista, põe debaixo do braço. E aí vira marxista desde criança. Entendeu? Dá aulas profundíssimas. Mas tem um aspecto técnico, pedagógico. Não põe a lombada no sovaco, animal. É assim. Para facilitar a osmose. Entendeu? Tim Maia explicou o Brasil com perfeição. Porque aqui a gente tem leitura obrigatória para o vestibular. Resumo do Dom Casmurro. Dá vontade de matar o camarada que inventou o resumo da leitura obrigatória, quer dizer, o resumo do romance. É uma beleza. Nós discutimos o Estado laico. O Estado laico no Brasil é tirar o crucifixo do prédio público. O meu gabinete na Justiça parece um congá de macumba, porque tem santo pra cacete e tem um santo Inácio de 50 centímetros em cima. E teve um presidente do tribunal, Estado laico eu vou tirar. Eu avisei o secretário dele para um dever de lealdade. Bicho, diz para o teu chefe que para mexer numa coisa aqui, minha, tem que ser homem. Eu não sei não, tem ortopedista de plantão no serviço médico, diz para o cara vir buscar, se não tiver, melhor não. Entendeu? Eu fecho a porta, passa a não ver. É mais ou menos como o corno moderno. Faz que não sabe e continua feliz, né? E tem um escrito do Sampaio Dória que explica o Estado laico com uma perfeição extraordinária. O Estado laico não é o antirreligioso, é o tolerante, é o que não escolhe, o que não privilegia, o que não exclui, o que não reprime. Vejam, que direito tenho eu, tendo um funcionário evangélico, dele ter uma Bíblia protestante em cima da mesa? Cadê o e-mail que Deus me mandou para ser o fiscal da fé? Tem cópia? Eu não recebi o e-mail, eu não recebi o MSN, Deus não me deu esse poder. E depois o Brasil é um país que vi que a minoria tem síndrome de maioria. É a síndrome da maioria adquirida. Eu acho um absurdo que vocês não sejam umbandistas. É uma violência contra mim. Pombas, liberdade religiosa, que cada um seja o que quiser. Pode até torcer pelo Vasco da Gama, não é? Tudo bem. Tolera-se, seja pelo amor de Deus. O que eu queria perguntar é o seguinte: esse mal que impera no mundo, no sentido de não garantir essa solidariedade, não garantir os direitos fundamentais, não é? Ao meu ver, parece estar ligado ao poder. Não é? Então, o que eu queria entender é assim, do ponto de vista cristão, a visão que se tem desse ser humano não é uma visão idealizada ou pretendida para o ser, e não efetivamente o que é o ser? Eu não posso negar uma herança patrística significativa. Meu tutor, no noviciado, me viciou no bispo de Hipona. Veja uma coisa. A opção entre o bem e o mal é, na minha opinião, a prova ápice da existência e da grandeza de Deus. Porque Ele que tudo pode, que tudo quer e que tudo faz, autolimita-se, preservando a liberdade da sua criatura com o livre-arbítrio. Eis as duas opções. Vocês decidem. O mistério maior da fé está exatamente na liberdade. Naquela liberdade absurda e absoluta que o Sartre mais tarde fala, que é uma condenação da escolha.
professor, eu renovo os agradecimentos em meu nome, em nome da instituição, de todos os professores aqui presentes. E eu peço que a aluna Stephanie Serafim Almeida traga aqui um presente para o professor. E, em seguida, representando todo o corpo docente e a direção do Centro Universitário, o professor Luiz Rodolfo vai entregar um livro e o certificado. Stephanie, entrega aqui para o professor o presente. Eu sei que de moça eu não sei. Olha, eu não sei. Antigamente, quando eu era criança, tem tempo pra cacete, se dizia que desembrulhar presente... Se desembrulhar presente é falta de educação. Mas eu fiz questão de dizer para vocês que eu não sou educado. Mas hoje mudou. Coitado da parenta do Rodolfo, jogou, fez um esforço sobre-humano, fracassou redondamente. Mas também um moleque criado em base aérea não podia ser exatamente um diplomata, né? Podia se esforçar, dar tudo de si, mas não chega lá. Gente, um casario. E olha... Bonito? Eu valorizo muito o casario, porque eu tenho uma pintora em casa, vagabunda, que não tem pintado nada. Tá bom, Luiz Mas Rodolfo. que faz casarios lindíssimos. É mais fácil. Não sei, diz ela que é difícil, eu respeito. É o jeito. Como eu... Entrega o meu pai. Para você. Meu parente. Tá. Muito obrigado. Obrigado. Para pôr no lápis, viu? Para colocar no lápis. Bom, o professor gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria falar um negócio que é o mais importante de tudo que eu falei até agora. Eu queria agradecer a atenção, a audiência e a paciência de vocês e o privilégio que, mais uma vez, essa casa me deu de estar com vocês. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de convidar a presidenta da mesa, nossa querida professora do mestrado da graduação, doutora Márcia Alvim. Agora é com você. Bem, boa noite a todos. Hoje, dando continuidade, como o professor já disse, aqui é o nosso ciclo de estudos jurídicos. Eu convido aí o nosso palestrante da noite para compor a mesa, o doutor Mauri Sérgio Lima e Silva. Bem, falando um pouquinho aí da biografia dele, ele, na realidade, é árbitro do setor elétrico brasileiro, mestre em Direito Administrativo, exerce a consultoria de regulação na área de energia elétrica, Blanel, ONS, EPE, CCE, e para grandes escritórios de advocacia, de engenharia, de projetos e para empresas desse setor. É estudante de engenharia da Poli, exerce também a arbitragem internacional e, enfim, veio aqui para brilhantar a nossa noite, certamente. Bom, boa noite a todos. Eu realmente previa, ou eu fico muito feliz de ver um quórum dessa magnitude. Eu imaginei que eu ia dar aula sobre arbitragem, como usualmente eu faço, para um público de 15, 20 estudantes. Fico muito feliz que o tema de arbitragem hoje chame uma quantidade grande de estudantes. É realmente alguma coisa que cresce muito no Brasil e que, infelizmente, a gente vai ter que ainda aprender a lidar com ela e passar por problemas que não são só do Brasil, mas problemas que
os países que militam nessa área, que trabalham com a arbitragem, já passaram e, às vezes, até se ressentem das mesmas dificuldades que nós enfrentamos hoje no Brasil nesse tema arbitragem. Como eu tinha uma expectativa de uma classe menor e de uma interação maior, eu vou passar assim bastante rápido por uma fase inicial, que seria mais a fase histórica, etc. Tal, e vou concentrar o meu tempo mais na parte prática, realmente, que eu acho que é o que vai dar a visão para vocês do que é diferente da arbitragem em relação ao processo que a gente conhece, principalmente alguns detalhes que só quem realmente lida com a arbitragem no dia a dia percebe. Que, por exemplo, enquanto no contencioso, normalmente, os advogados estão realmente em lados opostos, a gente quer pisar no pescoço do advogado da outra parte, ele no nosso, existe até um certo prazer em fazer alguma coisa que prejudique o bom andamento da outra parte, etc. Tal. Na arbitragem isso é impossível. Se você não for, ao menos, não precisa ser irmão, não precisa ser amigo, nem apaixonado pelo advogado da outra parte, mas se você não for, pelo menos, um bom companheiro dele na arbitragem, você não consegue levar adiante um procedimento de arbitragem. Os advogados, não as partes, têm que esquecer um pouco a briga e se juntar para tentar terminar a arbitragem, porque senão você pode transformar uma arbitragem que é para ser um procedimento célere em alguma coisa muito, muito mais trabalhosa do que um processo normal contencioso. Tá? Bom, a arbitragem ainda inicial dela é que não é só o processo que nós conhecemos judicial que encerra uma disputa. A gente tem outras formas, outros procedimentos de terminar com uma disputa. A autotutela, como, por exemplo, CONAR, Conselho de Autorregulamentação, etc. A autocomposição mediante a mediação são processos que você também soluciona as lides, naquele conceito básico que entendemos de uma pretensão resistida. Tá? Mas a arbitragem, diferente do que algumas pessoas às vezes acabam falando, ela não é um procedimento amistoso. A mediação, sim, a mediação, inclusive, eu reputo ser um procedimento muito mais penoso, muito mais delicado do que a arbitragem. A arbitragem, não. A arbitragem, você tem uma solução que ela acaba sendo cogente para uma das partes. Ela não é um meio de fazer composição, ela é um meio de solucionar uma lide, assim como o processo. Tá? Ela não é nova. A arbitragem existe no direito brasileiro desde a Constituição de 24. E por que então a arbitragem ela só ganhou volume, ela só ganhou forma, ela só ganhou intensidade agora, recentemente, e antigamente, embora constasse não só da Constituição, como do Código Comercial também, de 1850, como de outras leis desculpa. Nós temos desde 1867 figurando no CPC, no Código de Processo Civil, desde 39 ela figura. Por que a arbitragem, então, ela só
vem agora, a partir de 95, ganhar força. Porque nós não tínhamos no direito brasileiro o que a gente via lá fora, que era a cláusula compromissória. O que é essa cláusula compromissória? Cláusula compromissória é uma cláusula que eu insiro ou num contrato, ou num anexo, ou num contrato geral, tipo guarda-chuva, no qual eu determino e eu me comprometo que, em havendo uma disputa, em havendo um problema, este problema será resolvido não pelas vias normais, judiciais, mas sim por meio de uma arbitragem. E isso passa, a partir de 1995, a ser cogente no Brasil, nas leis brasileiras. Então, se a parte que contratou isso, na hora que surge o problema, ela se torna reticente a isso, ela não quer mais a arbitragem, eu tenho como ir à justiça e obrigá-la a participar de uma arbitragem. É péssimo isso, porque normalmente uma arbitragem que já começa com uma parte reticente, ela vai ser uma arbitragem que vai se arrastar, que vai ser penosa, que vai ser pouco eficiente. Mas, pelo menos, o Instituto da Arbitragem ganha, a partir de 95, uma coercibilidade que não existia. Antigamente, você fazia uma promessa de ir a uma arbitragem, e essa promessa ela só se tornava coercitiva depois que o problema aparecia e que você sentava com a outra parte e redigia um documento chamado compromisso arbitral. Esse compromisso arbitral, sim, desde 1824, é algo que sempre foi coercitivo na legislação brasileira. A cláusula compromissória ela só surge no nosso direito a partir de 95. Bom, e ela surgiu, é bom lembrar também que nada surge por acaso. Existia um momento histórico que nós estávamos vivenciando em 95, 97, 98, o momento das privatizações. Então, essa cláusula compromissória, ela surge num momento em que eu estou abrindo o mercado brasileiro a investidores externos, que necessitam de uma regulamentação e de uma segurança jurídica e que pouco conhecem do nosso país e do nosso sistema judicial. Então, para essas pessoas se sentirem atraídas a pegar seu dinheiro, vir para um país abaixo do Equador, que eles conhecem muito pouco da cultura, que o máximo que eles ouviram falar foi do futebol e do carnaval e das lindas mulheres, que de resto eles sabem muito pouco a respeito e não têm grande interesse em saber. Essa é a verdade. País de terceiro mundo, que muitos estrangeiros ainda veem como uns índios engravatados que se portam razoavelmente bem. E é verdade. É essa a visão que se tem de um país de terceiro mundo. Então, para que essa pessoa venha para cá e invista dinheiro aqui, ela tem que se sentir razoavelmente segura. Para ela se sentir razoavelmente segura, foi instituído, então, um arcabouço que seria razoavelmente parecido com o que ela tem para trabalhar na terra dela. É essa a lógica que acabou vingando a partir de 95. Então, nós temos a criação das agências regulatórias, e nessa criação das agências regulatórias começa a aparecer a arbitragem como cláusula essencial nos contratos. E aí começou-se a discussão, mas como está
Estado brasileiro vai se submeter a um particular ao mesmo nível deste particular. E aí os administrativistas mais tradicionais, que eu reputo mais corretos do que essa nova leva de administrativistas que ganhou força depois de 95, eles tiveram, num primeiro momento, uma certa reserva em relação à arbitragem, por dois princípios que são básicos da arbitragem e que, num primeiro momento, são um pouco estranhos ao direito administrativo brasileiro. O primeiro, grande princípio da arbitragem é o sigilo. As pessoas normalmente fazem arbitragem porque não querem se expor num processo público. Elas têm segredos de comércio, de contratos, que elas não querem que isso fique jogado lá num balcão para que o concorrente veja o preço que ela paga numa determinada matéria-prima ou qualquer estratégia dela de negócio. E isso é um pouco incompatível com o que o nosso direito administrativo reza das publicidades dos negócios públicos, da licitação, da necessidade de transparência com o negócio público. A segunda implicação que tivemos, não só com o direito administrativo, mas com o direito constitucional, foi a inafastabilidade que reza a nossa Constituição do chamamento ao Poder Judiciário para resolver os problemas que surgem na relação entre os privados e entre os privados e a administração. Como é que eu poderia colocar a administração pública em determinados momentos em pé de igualdade com o particular e deixar que ela fosse a um árbitro discutir problemas que, eventualmente, podem ser de um contrato que é a essência do contrato público, como, por exemplo, um contrato de concessão. Quer dizer, eu vou estar discutindo um interesse público por meio de particulares em regras que não dão ao poder público ou ao poder concedente aquela a noção de superioridade em relação ao administrado. Nós estamos vendo o setor energético do Brasil um caos total e, para ajudar, São Pedro decretou que é o fim. Não é verdade? Nós já vamos ouvir hoje já que o racionamento de energia elétrica vai vir muito antes que o racionamento de água, porque a água já acabou, né? Então, e eu queria saber, de todas essas cláusulas que existem nesses contratos, a enorme interferência do governo Dilma, que acabou desgraçando toda essa área o ano passado, a título de dar um desconto de 20%, que acabou não dando para ninguém, para conseguir aí 3 milhões de votos aí nos miseráveis que elegeram. Então, eu queria saber de Vossa Senhoria como é que foi, né? Bom. Só uma coisinha. É muito fácil sequestrar o dinheiro da Petrobras. Não aqui no Brasil. Fora do Brasil está cheio de dinheiro da Petrobras para ser sequestrado. Viu? É uma área que é muito fácil para mim falar dela, porque é uma área que eu milito há mais de 30 anos. E é uma área que hoje, depois de alguma idade, não vou dizer que eu sou velho, mas maduro, é uma área que eu gosto tanto que eu fui fazer engenharia elétrica agora, com essa idade. Estou lá na Poli fazendo engenharia elétrica. Acho que é difícil um advogado, alguém que fugiu da matemática, depois de velho, encarar todos aqueles números, mas é uma área que eu gosto muito. E eu vejo uma semelhança muito grande entre o que aconteceu de 91
até 2001 com o que está acontecendo agora. O que mata no Brasil, o que muitas vezes eu sinto vergonha de ser brasileiro, é que a gente não aprende com os erros passados. Todo mundo que tem a casa arrombada põe trinco, a gente não. É inacreditável, parece que não está no nosso DNA. Duas coisas que não estão no DNA do brasileiro: aprender com os próprios erros e planejar. A gente não faz isso. Eu tenho um gráfico, eu não vou parar para botar, mas eu até tenho ele nesse mesmo pendrive, que ele mostra direitinho as curvas dos reservatórios de energia elétrica do Brasil de 91 a 2001, quando tivemos o racionamento. Eles indicam simplesmente que de 2001, de 99 a 2001, a gente gastou mais água do que a natureza conseguiu repor nesses reservatórios. Então, a crise de 2001, o racionamento de 2001, para qualquer pessoa que estivesse no setor vendo o nível dos reservatórios, em 77, 78, ela já poria o dedo e falaria: em 2001 nós teremos racionamento. Era absolutamente previsível a qualquer ser humano médio isso. Por que que aconteceu isso? Aí a gente vai poder dizer que a Constituição de 88 disse que o potencial hidrelétrico era da União, que os estados pararam de investir, que começou uma guerra entre os estados e a União, que a lei de concessões só veio em 95, então de 88 a 95 a gente não tinha nem possibilidade jurídica de ter investimentos nesse setor. Então, tem várias razões que nós podemos dizer o porquê, mas o fundamental é: o Brasil, o que deveria ser uma sorte, que nenhum país do mundo tem isso, o Brasil produz 81% da energia que ele usa com água. Os Estados Unidos produz 51% da energia que ele usa com carvão, queimando carvão. A China, 61%. A França, 78% da usina que ela usa vem de usinas termonucleares. O Brasil é o país de base mais limpa. A gente usa água de graça, que vem do céu, 81% da energia que a gente produz. Só que tem que construir represa. O que a gente parou de fazer nos últimos anos foi fazer represas. A gente só está fazendo novas usinas chamadas fio d'água, é a quantidade de água que passa pelo rio que eu gero água. E por quê? Porque o pessoal do meio ambiente resolveu que não se deve fazer mais barragens, que barragem mata o índio lá que tem que sair da terra, o macaquinho de não sei da onde que tem que sair da árvore dele. E com isso a gente está perdendo centenas e centenas de bilhões que a gente poderia ter de energia limpa para proteger meia dúzia de índio e meia dúzia de macaquinho lá no meio da selva. E isso nos obriga a construir termoelétricas a gás, a óleo diesel, a usar usinas de carvão no sul. Enquanto isso, a gente não tem tecnologia ainda para ter eólica, para ter solar. A Alemanha hoje já tem quase 11% da energia que ela usa de solar. A gente ainda não tem essa tecnologia. Outra coisa, eles são ricos. Eles podem pagar a energia solar a 200 e pô, a $100. Nós não podemos. O Brasil perde a sua indústria se pagar energia a $100. Nós somos pobres, nós não podemos nos dar esse luxo. A gente tem que construir hidrelétricas em maior volume e com reservatório. Não fizemos isso, não estamos fazendo isso e entraremos sim em outro
racionamento. Só não entramos ainda porque desde o ano passado estamos despachando a plena capacidade todas as termoelétricas que fizemos, gastando gás e gastando óleo que nós não temos e desequilibrando nossa balança comercial com o pagamento desse gás e desse óleo. Então, é uma questão política que tem que ser discutida no Congresso. O que nós queremos? Ser competitivos, ter empregos, ter energia boa, pura e barata, ou proteger meia dúzia de índio e meia dúzia de macaquinho no meio da floresta? Isso é uma discussão que tem que ter. E agora, para presentear o nosso palestrante aí com uma obra do Acervo Fiel, eu chamo a aluna Carolina Costa, do 10º semestre. E também cedemos aqui o Acervo Fiel, desde 1969, juntamente com o certificado de participação. Obrigado. Muito obrigado. Bem, e agradeço a presença de todos os professores aqui, de toda a mesa, do nosso palestrante, parabenizo mais uma vez, de todos os nossos alunos e uma boa noite a todos. Muito obrigada.